Bom dia, galerinha do segundo ano de informática. Vamos começar aqui mais uma aula da nossa disciplina de inglês técnico do curso de informática da Escola José Maria Falcão. Essa aula está sendo gravada para disponibilizar depois para os alunos que não puderem assistir essa live, ok? Vamos dar início aos nossos false friends. O que é um false friend? Para iniciar, false friends são os falsos cognatos, são aquelas palavras que parecem com uma palavra em português, porém o significado é completamente diferente. Então, os false friends são isso, como diz aí a tradução literal, false friend é um falso amigo, né? Então, é aquela palavra que parece, mas não tem o mesmo significado em português. Então, tem que ter muito cuidado com essas palavras. São, inclusive, palavras-chave que a gente pode encontrar em textos do Enem, né? É muito importante para o Enem, principalmente, esse assunto também, além do inglês técnico. Porque essas palavras, elas são cruciais para que você tenha um entendimento do contexto. Ela pode te ajudar a descobrir a resposta, como pode te induzir ao erro também, por ela ser um falso cognato. Então, tem que estar muito atento a essas palavras. Vamos iniciar agora os nossos false friends. O nosso primeiro false friend é actually. Repeat. Actually. A palavra actually, se você lê ela assim, como se estivesse lendo uma palavra em português, ela parece a palavra atual. Aí você tem ali que em inglês você já tem aquele conceito de que a palavra que termina com ly, ela tem o sufixo mente. Então parecia, você ia dar a entender que era atualmente. Mas essa palavra actually não significa atualmente. A gente está trabalhando com false friends, então tem que ficar muito esperto com isso daí. Então, só lembrando a pronúncia da palavra actually. Actually. Ok? Eu tenho uma exemplificação do uso da palavra actually para a gente tentar buscar qual é o seu significado. Tem a pergunta aí, what do you do? Que em inglês é o que você faz, né? Qual o seu trabalho? O que você está fazendo, né? Aí o cara respondeu aí da imagem, né? Actually, I'm doing nothing. O que ele está dizendo aí? Actually, I'm doing nothing. Ele está dizendo que ele não faz nada. Actually, a gente utiliza essa palavra quando a gente quer dizer assim, na verdade, né? Vai de contrapartida com aquilo que foi colocado. Aí você vai falar a verdade, né? Aquilo que é real. Então, actually, I'm doing nothing. Ok? E atualmente a palavra é completamente de actually. Olha só como é atualmente em inglês. É nowadays. Nowadays. Vem de now, de agora. Nowadays, né? Nos dias de hoje, atualmente. Essa seria a palavra correta para atualmente. Ah, professor, por que tu botou essa imagem aí da Micaela Romanini? Porque aqui ela mostra, né, a situação, porque o que seria atualmente? Ela era, como nessa primeira imagem do lado esquerdo, é como ela era. Ela fez várias cirurgias plásticas para ficar mais bonita e assim ela ficou nessa imagem da direita. Né? A gente viu que ficou o contrário do que ela queria, né? Ela queria ficar mais bonita, ela foi mais feia, né? Esse atualmente dela tá deplorável. Então, se você quiser, você pode pesquisar aí pela internet, encontrar a história de Micaela Romanini, você vai ver que são pessoas que têm essa fissura por fazer cirurgias plásticas, né? Cria até uma neurose, uma espécie de neurose por fazer cirurgias plásticas, não consegue parar, né? De certa forma, é um tipo de doença, a pessoa continua a fazer sem parar, né? Então, a gente pode ver esse caso aí do atualmente, como ela era e como ela é atualmente, nowadays. Lembrando, a palavra que a gente viu era actually, que parecia atualmente, não é. Actually é na verdade. Quando você quer falar a verdade, você usa a palavra actually, ok? Você vai introduzir algo que é verdade. Então, você usa o actually. E o nowadays é o atualmente de verdade. Vamos para a próxima palavra. Se tiver dúvida, vocês podem falar, viu, pessoal? Cafeteria, né? Repeat, cafeteria. Parece cafeteria, pela escrita é cafeteria, porém a gente sabe que não é uma cafeteria. Cafeteria, we have a cafeteria in JMF. Nós temos lá na JMF a cafeteria. O que seria cafeteria? É uma cafeteria? Não, não é. Cafeteria vamos ver por exemplo aqui. Where are you going? Onde você está indo? I'm going to the cafeteria. Cafeteria é refeitório, né? A gente tem um exemplo aí de um refeitório de uma universidade. Então, é assim, lá na escola José Maria Falcão, nós temos uma área onde é o nosso refeitório. Então, cafeteria não é
uma cafeteria, e sim um refeitório, ok? Cafeteria, refeitório. E como seria a cafeteria, então, de verdade em inglês? Então, vamos verificar como é que funciona essa palavra em inglês, cafeteria de verdade. Obviamente, a gente pode ter coffee shop, vem aí, ó, shop de loja, né? E coffee de café, coffee shop. Ou podemos chamar também de snack bar, tipo um bar de petisco, né? Seria uma cafeteria, uma petiscaria. Snack é petisco. Então, a gente pode chamar também de snack bar, né? Coffee shop ou snack bar. Seria cafeteria em inglês. São as duas nomenclaturas que podemos utilizar para essa palavra em inglês, ok? Cafeteria. Agora, a próxima palavra é competition. Competition parece o quê? Competição, porém sabemos que não é. Competition, vamos verificar agora no exemplo o que seria competition. Daqui para frente a gente vai ser um pouquinho mais sucinto. Competition diretamente é concorrência, né? Competition não é competição, apesar de ser bem parecido, mas é concorrência. Você pode associar aí na imagem que nós temos a concorrência, né? Comprando aí um lanche na concorrência, o Ronald McDonald aí disfarçado, comprando um sanduíche lá no Burger King, isso é chamado de concorrência, certo? Competition é concorrência e não competição. Ah, professor, então como é competição de fato em inglês? Vamos ver como é. É contest. Contest é competição. Nós temos aí o nosso amigo Anthony Gabriel, depois que ele malhar bastante, é o último nome aí, já está mais ou menos assim, fortão. Né? A contest é competição. Mas, professor, contest parece contexto, leva um novo false friend, não é assim? Sim, contest leva um novo false friend, porque contest parece contexto, e não é. Contest é competição. Agora, context, com X, aí sim é contexto. Professor, o que tem a ver essa imagem aí? Se você entender o que é um contexto, alguém está fora do contexto. Todos estão em um padrão, e uma pessoa está fora do contexto, né? Então, deu para entender. Context, com X, é contexto, ok? Então, levou um novo false friend que leva a contexto, que é a palavra que a gente está vendo agora, lembrando de competition, contest, context, ok? Vamos para a próxima. A palavra que eu tenho agora é enroll. Enroll parece enrolar. Repeat, enroll, enroll. Né? Parece enrolar, mas não é enrolar. Apesar de ser bem parecido, né? A palavra enrolar. Vamos ver aqui. To enroll significa alistar-se ou cadastrar ou escrever. Né? Por exemplo, você pode... You have to enroll to a bomberman. Né? Ser um homem-bomba aí, você se cadastrar ou se alistar aos homens-bombas. Ou se inscrever no Facebook, por exemplo. Então, você usa a palavra to enroll. Né? Esse verbinho enroll significa inscrever-se, né? Então, você usa esse false friend. E como seria enrolar, de fato, em inglês? Enrolar. Enrolar é uma palavra bem parecida. To roll, to wind ou to curl. Tem 3 formas diferentes de falar enganar, enrolar, né? To roll, to wind ou to curl. Né? São essas 3 formas, 3 maneiras que a gente pode utilizar para a palavra, de fato, enrolar. A gente vê aí o aluno tentando enrolar o professor, fingindo que está assistindo a aula, né? Com muita atenção, mas ele está dormindo, né? Então, a gente vê que ele foi um aluno, né, que teve uma ideia bem interessante, mas, enfim, ficou bem genial a ideia dele, para poder dormir a aula todinha aí. Por favor, não usem essa dica desse aluno aí para fazer isso quando a gente voltar para a aula presencial, tem muito aluno que gosta de dormir já, né? Aí, tendo essa dica aí, fica mais fácil. Continuando. A palavra agora é grip. Grip. A gente tem a ideia que gripe vem para gripe, a doença. Não tem nada a ver com a doença. Essa é bem o contrário mesmo. Grip. Quando eu falo gets to grip, aí é outra coisa. Presta bem atenção. Quando eu falo em grip, significa agarrar com firmeza, pegar de jeito, pegar firme, certo? Então, grip é ter firmeza em algo. Inclusive, essa palavra ela foi uma palavra-chave para uma questão do Enem de 2015, né? Que tinha lá as palavras get to grip, e tinha também outra palavra, tough love, que era de uma questão do Enem que caiu, e se você soubesse o que era grip, você sabia responder a questão de imediato, porque nenhum dos outros itens tinha algo parecido com a tradução de grip, que é firmeza, né?
Então, era a palavra, acho que de David Cameron, que falava sobre firmeza, né, e amor, que os jovens precisavam ter. Era uma questão mais ou menos assim. E essa palavra era a palavra-chave. Você sabendo a tradução dela, saberia responder a questão de imediato, não, nem perdia tempo, né? Questãozinha bem fácil do Enem que caiu. Então, é muito importante saber os false friends, certo? Então, grip é agarrar firme, ter firmeza. E como é gripe mesmo, uma doença em inglês, a gente tem duas formas diferentes, até três, para chamar uma gripe em inglês. A gente tem cold ou flu. Cold ou flu. E também a gente tem uma outra palavra que é temperature. I got a temperature. Quando eu estou querendo falar que eu também adoeci, né? Aí cold ou flu seria a gripe em si, a doença, a gripe em si. Então, boa merenda para quem estiver merendando nesse momento aí, né? Tomando seu cafezinho com pão, bem quentinho, né? Então, a gente está vendo a imagem aí para associar a cold ou flu, que seria gripe de fato, ok? Continuando. A palavra em questão agora é library. Essa é uma palavra bem mais conhecida do inglês, né? Para os alunos, já conhecem bastante. Tenho certeza que já sabem o significado também. Mas library parece com que? Parece dar a entender com livraria, mas não é. Vamos lá. Library é biblioteca. Biblioteca. Ok? Library. E como seria livraria em inglês? Aí, se você lembrar lá do conceito lá de coffee shop, a gente pode ter uma ideia do que seria uma loja que vende livros, né? Então, vamos lá. Bookstore. Bookshop. Fácil assim. É simple as that, né? Bem facinho, né? Só lembrar da palavra shop, que é algo onde você vai vender, né? E vender o quê? Vender livro. Bookshop. É uma livraria. Fácil assim, né? Muitas das palavras em inglês em relação às lojas vem com a palavra shop junto, na junção, para poder dar a entender do que é essa loja. Então, fica bem simples também vocês imaginarem quando tiver essa ideia de vender, ok? A próxima palavra é uma palavra extremamente importante. Caiu já em Enem, cai muito em concurso, viu? Cai muito em concurso. Essa palavra pretend é uma das palavras mais utilizadas em texto. A palavra bem fácil de ser lembrada, porque ela é uma das mais importantes. Pretend significa, vamos lá, para a imagem, fingir. Pretend não é pretender, e sim fingir, certo? A gente tem a imagem do cachorro aí fingindo ser um coelho. Então, pretend significa fingir. E como seria pretender? Pretender em inglês. Pretender mesmo em inglês é uma outra palavra que leva um novo false friend. To intend, né? To intend ou to plan. Ó, intend parece entender, mas não. To intend é pretender, né? Pretender, planejar, ok? Então, a gente tem aqui to intend, to plan. Isso sim é pretender ou planejar. Professor, por que tu botou um ET aí como pretender ou planejar? A gente tem a ideia de que todo filme que tem sobre ETs aí, eles querem vir o quê? Eles planejam dominar o nosso planeta. Então, por isso a ideia aí do planejar com o ET aí, viu? Para quem não tiver pegado aí a ideia. Ok? Então, vamos lá. To intend levou a um novo false friend. A gente pensa que to intend é entender. Não é. To intend é pretender. E como seria entender em inglês? Aí, para quem já sabe como é entender, did you understand? Você entendeu? To understand, então, é entender. To understand. Aí sim significa entender, ok? O novo false friend que foi de to intend. Tranquilo? Vamos para a próxima false friend. Aí nós temos aí agora a palavra amass. O que significa amass? Parece amassar, porém não é. É um false friend. Amass, vamos lá para a imagem para fazer a ligação. É acumular ou juntar. Inclusive, essa mulher aí, ela foi uma das maiores acumuladoras que já existiu. Essa foto foi tirada momentos antes dos bombeiros retirarem ela debaixo do próprio entulho dela. Então, uma pessoa que é acumuladora é aquela que vai juntando as coisas, não consegue se desfazer, né, das suas coisas. Então, ser acumuladora, isso daí, na verdade, é uma doença, viu, pessoal? Não é algo para se brincar, realmente é uma doença. Pessoas que têm essa doença têm essa tendência a acumular qualquer coisa, juntar, pegar na rua, trazer para dentro de casa. E essa história dessa mulher aí, infelizmente, essa mulher aí, ela faleceu pouco tempo depois também, né? Ela ficava aí debaixo dos entulhos dela aí, e infelizmente ela veio a falecer. Enfim, continuando. E amassar mesmo em inglês, como é? Né? Já que amass é acumular, é crush. Crush significa amassar.
Ah, professor, amassar, né? Então, por que que todo mundo vive dizendo aí, eu tenho um crush em tal pessoa, é meu crush. O que seria isso? A ideia do crush é o quê? Amassar. Então, a ideia é dar uns amassos. Então, você diz que você tem um crush numa pessoa que você quer dar uns amassos nela, né? Você tem uma vontade de dar uns amassos nela. Então, a palavra crush vem de amassar, certo? Ok? De amassar. Tranquilo? Vamos para a próxima. Próxima palavra é balcony. Balcony, certo? A palavra parece balcão, porém não é. Balcony, you have a balcony in buildings, ok? Vamos ver pela imagem aqui o que é um balcony. A gente tem um Michael Jackson aqui para mostrar uma imagem, né, sobre o que é balcony. Balcony é sacada, aquela parte que fica para fora em prédios, né, em janelas, aquela sacada, aquela partezinha que nós temos fora do prédio, né? Então aí é uma sacada. Essa imagem aí, folclórica, ele balançou o filho dele aí na sacada, né? Quando ele estava tendo momentos de loucura, né? Michael Jackson. Aí, como é de verdade balcão? É counter. Counter é balcão, não é balcony. Balcony é sacada e counter é balcão, counter, ok? Aí sim nós temos a palavra balcão em inglês. Próxima palavra é custom. Custom. A palavra em si nos leva a tentar entender que seria costume, mas não é. Custom em inglês é uma palavra utilizada para fantasia. Custom é para fantasia. Nós temos aí algumas fantasias, né? Chamado aí pelos memes aí na internet de cospobre, né? São aquelas fantasias. Então, esse Hulk é muito massa, cara. Esse Hulk aí é o melhor que existe aí na internet. Esse Hulk aí é muito show. Tá mais navegadores na crise. Enfim, custom é fantasia. E como seria costume em inglês, de verdade? Seria custom. Olha como a palavra é parecida, né? Custom, custom ou habit. Cuidado, pessoal, com a pronúncia. Olha só. Habit é diferente. Professor, eu aprendi desde a minha infância que habit é coelho. Tá errado. Coelho em inglês é rabbit. O R ele tem um som enrolado na língua, é rabbit e não habit. Habit é o som que o H faz, um som de R que a gente tem em português. Então, custom ou habit, ok? Seria costume ou hábito. Né? Quem de vocês teve esse costume na infância de brincar aí com peão, com pipa, com bila, jogou esses jogos aí, tudo isso é velho, né? Para vocês não tiverem esses hábitos ou costumes. Essa geração, poucos de vocês eu acho que já brincou com essas coisinhas aí, ou com esses jogos aí, né? Então vamos continuar. Hazard. Professor, eu sei quem é. Hazard é aquele jogador de futebol também, é o nome dele, né? Mas em inglês, o que significa Hazard? Eu me lembro que às vezes, quando eu estou passando os Fast Friends na escola, a gente fala e lembra sempre do exemplo, né? Do jogo, né? Que a gente tem aí, que o nome é Biohazard, né? Biohazard, né? Que é a versão a mesma versão, só que com outro nome de Resident Evil, né? Então, que seria Biohazard, né? Aí eu digo assim, é risco biológico. Eu me lembro que eu disse assim, Biohazard significa risco biológico. Eu me lembro que eu disse assim que Biohazard significa risco biológico. Aí eu perguntei, se significa risco biológico, Biohazard, o que é hazard? Alguém disse biológico. Aí eu olhei assim e disse, brincadeira, né? Bio, que vem de biológico, né? Biologic, hazard, né? Que é o risco, né? Risco biológico. Vamos fazer a ligação agora da imagem, né? Então, hazard é risco, é se arriscar, né? Hazard não é azar. Aí vem o seguinte, então como é azar em inglês? Aí é um problema, porque em inglês a palavra mesmo azar, ela não existe, ela tem uma palavra que é equivalente, certo? A palavra azar é uma palavra exclusiva, né? Não existe essa palavra em inglês, a gente tem um equivalente a ela, assim como a gente tem uma palavra muito particular, que é, por exemplo, saudade. Saudade não existe em inglês também, é uma palavra muito particular com o sentimento que ela traz. Em inglês a gente tem um equivalente, que é I miss you, eu sinto sua falta, mas não é a mesma intensidade da nossa palavra saudade, assim como a gente chama de azar, não é a mesma intensidade a palavra no inglês, mas dá um significado equivalente. Então, em inglês, azar seria bad luck, né? Que seria má sorte, bad luck.
Então, a gente tem essa palavra, sim, com o significado de má sorte, não azar em si, ok? Seria má sorte, bad luck. Aí nós temos uma palavrinha bem conhecida, né? Motel, né? É óbvio que quando a gente vê a palavra motel, já sei o que é motel. Não, em inglês é outra coisa diferente. Motel, vamos lá, por exemplo, motel é um hotel de beira de estrada, certo? Aí um exemplo, né? Quando você está viajando, é muito comum lá nos Estados Unidos, a motel, são aqueles hotéis que tem na beira de estrada para você parar, apenas dormir e seguir viagem no dia seguinte, né? Ao contrário daqui do Brasil, que motel, essa palavra serve para qualquer coisa, menos para dormir, né? Mas motel, em inglês, tem um significado diferente, que é um hotel de beira de estrada, apenas para parar, dormir e seguir viagem. Inclusive, tem muitos filmes de terror aí, né? Que é baseado em motels, né? Que o pessoal para dormir, né? E acaba morrendo e tal, aquelas viagens todas lá dos filmes de terror, os clichês. E como seria motel mesmo em inglês? Motel tem 3 nomenclaturas diferentes. A gente tem love motel, olha só, um hotel de beira de estrada do amor. O love é que vai dar a ideia de que é para isso que serve, né? Um hotel de beira de estrada do amor. Temos hot pillow joint. Essa palavra aí significa que seria os travesseiros quentinhos, né? Juntinhos, travesseiros quentinhos juntinhos. E temos também o notel motel, né? Notel motel, que seria a questão notel, que você não pode dizer, precisa ser discreto. Então, um hotel de beira de estrada que você tem que ser discreto, não é para falar para ninguém. Enfim, né? Que motel, a ideia que você tem de motel que vai utilizar, não quer que ninguém saiba, né? Que você está indo para lá. Então, são as 3 nomenclaturas que a gente tem para motel em inglês. Próxima palavra, temos brave. Né? Para quem já assistiu o filme aí, infantil aí, né? Brave já sabe qual o seu significado, né? Brave. Parece bravo, mas não é bravo. Seria brave. Brave é corajoso, né? É coragem, como essa cabra aí tá tendo coragem de passar no meio do jacaré, né? Então, brave significa corajoso, né? A gente tem um filme aí que fala sobre, né, essa coragem, com essa nomenclatura brave, né? Então, essa palavra significa corajoso. E como seria bravo com raiva em inglês? Vamos lá para a palavra em questão. Seria angry. Essa sim é a palavra correta. É só lembrar aí do jogo Angry Birds, né? São os pássaros raivosos, né? Angry significa raiva, está bravo, né? Não aguento olhar para a cara desse cachorro. Então, angry significa bravo, ok? Aí sim é com raiva. Próxima palavra, argument. Argument. Apesar da palavra parecer argumento, e apesar do seu significado ser até parecido, mas não é, ok? Argument a gente utiliza quando estiver tendo uma discussão, né? As pessoas estão discutindo uma com a outra. This is an argument. E como seria argumento? Argumentar é outra história, não é discutir, né? Não é impor. Argumentar é outra história. Argumentar em inglês seria point of view. Point of view seria você mostrar o seu argumento, o seu ponto de vista sobre algo, né? Então, quando eu uso point of view, eu estou mostrando um argumento, um ponto de vista. A imagem aí, né, é até uma crítica a isso. Se o cara tem 2 pessoas chegando e um diz assim, atira você porque eu fiz 18 anos ontem, né? O argumento que ele utilizou para o outro fazer aquilo que não deve fazer porque ele não seria preso, né, por ele ser de menor. Entendeu? Então, isso aí foi o argumento que ele utilizou. Point of view. O que seria café? Café nos leva a entender que seria um café, mas não. Né? Café em inglês seria um bar, um tipo de bar. Né? Por exemplo, eu coloquei na imagem de Hard Rock Café. Né? São aqueles bares, normalmente tem música ao vivo, um barzinho musical, né? É um tipo de café, aquele tipozinho de bar musical. Nós temos também um outro tipo de bar, que é o pub, que está ganhando tá ganhando força aqui no Brasil, os pubs, só pela nomenclatura, né? Seria um tipo de bar público, mas é só nomenclatura, galera, porque continua sendo um barzinho onde você vai ter música, onde o principal é a bebida alcoólica, né? Então, temos os pubs e temos os cafés. Normalmente os cafés são em ambiente mais aberto e tal, com música ao vivo. Então, inclusive já inauguraram o Hard Rock Café aqui no Brasil. Nós já temos também aqui. E café mesmo em inglês é coffee.
Coffee, palavra bem conhecida, fácil de ser lembrado, né? Coffee é café, lembrando que é com 2 Fs e 2 E, né? Coffee, essa palavrinha em inglês que significa café de verdade. Que seria chef. Para começar, essa palavra ela não tem a origem no inglês, né? Ela tem a origem aí no francês, chef. E apesar de um chefe ser um líder, o chefe em si não significa chefe, ok? Chefe não significa, apesar de um chefe ser um líder, não significa ser chefe, ok? Chefe é cozinheiro, certo? Chefe é cozinheiro. Ele é um líder, porém, tá mais a ideia de cozinheiro e não de chefe. Chefe é líder, né? O líder de algo. Apesar de um chefe ser um líder na cozinha, mas não é a mesma ideia de tradução em si. Como seria chefe mesmo em inglês? Chefe é boss, líder, né? Boss. É só lembrar de boss. Boss é o chefe, é o líder absoluto. Boss, líder, é a nomenclatura mais completa sobre chefe, né? Para quem já jogou aí Mortal Kombat, nós temos aí o líder, o chefão, né? O famoso chefão. Aí sim é um líder, né? O chefe, o chefão. Ok? Boss, líder. So that's all for today, folks. Bye-bye.